Então, irmãos, grande satisfação que a gente tem aqui com o nosso irmão amigo pastor Oberlan, da primeira Igreja Batista de Olavo Bilac. É dele? Isso aí. Então, ele é um grande amigo conhecido do nosso irmão Tiago, irmão Adelino, que nos apresentou ele, e ele vai nos trazer hoje uma palestra que também é um assunto que muitas igrejas não gostam de tocar sobre, né, intimidade, sexo entre casal, intimidade com Deus. Então, nosso irmão hoje está aqui para trazer essa palavra abençoadora aos nossos corações. O Senhor abençoe, meu irmão. Vou estar orando pelo irmão, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, maravilhoso Tu és, bendito é o Seu nome e Suas maravilhas. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão gostosa e agradável, onde já podemos sentir a presença grandiosa do Senhor aqui no seu local, Senhor. Obrigado pelo casal que esteve aqui agora, nosso irmão Vânia, irmão Adilson, Seu Deus, que trouxeram essa palestra, com essa palavra tão abençoadora para nossas vidas, sobre finanças, e ao mesmo tempo, quando o Senhor prepara coisas grandiosas, que mexeram com o nosso íntimo, mexeram com a nossa vida, mexeram com a nossa família. Muito obrigado pela vida desse casal que esteve aqui, leve-nos em segurança. E agora, Senhor, esteja com o nosso pastor Oberlan, Senhor Deus, que ele possa ser instrumento do Senhor nessa manhã aqui, que possamos estar com nossos corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós hoje. Abençoe ele, dê o dom da palavra, dê o dom, meu Pai, da ministração para o nosso irmão, seja feita a sua vontade. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prefiro aqui porque eu vou manusear a Bíblia, tá? E aí é melhor o microfone ficar... Opa, perfeito. Bom dia, gente boa. Bom dia. Eu estava planejando vir com minha esposa, meu filho, mas tivemos alguns contratempos e quem tem família sabe que contratempos existem, né? Então, até semana passada, meu filho não tinha 3 pontos na cabeça de ter tomado um tombo no pátio do curso, correndo, olhando para trás. Então, aí uma série de fatores aí, mas com certeza eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e quero deixar claro de antemão, falei agora há pouco, né, com o irmão Leonardo e com o pastor aqui, vamos falar de sexualidade, mas eu não entendo absolutamente nada de Tadalafila, não entendo nada de Viagra, tá certo? Assim, até porque assim, a minha geração não tem muita intimidade com isso, né? Então, e pode parecer estranho, né? Mas parece que a nova geração que menos precisa é que tem mais entendimento do assunto. Às vezes eu converso com um pessoal de 20 e poucos anos, eu fico assim, eu não estou entendendo, né? Assim, era pro tio aqui tá na fila e o garoto tá nessa, mas tudo bem. Mas assim, a gente vai falar, inclusive, sobre o modo de pensar. Porque às vezes a pessoa, ela, antes de se converter, ela é aquele amante exemplar e depois vira uma pessoa cheia de culpa. E tudo é o Satanás, tudo é o demônio. E aí quando vai ver, a vida conjugal começa a ficar prejudicada. Porque, gente, sexo faz parte da vida do casal. E se não faz, alguma coisa está errada. E aí, nesse caso, às vezes o indivíduo, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, mas a vida sexual está disfuncional. E isso, em algum momento, vai estourar. Eu, pelo menos, na minha experiência pastoral, é tão comum você ver aquela mulher que não pode fazer nada. Mas quando ocorre o adultério, chuta o pau da barraca e você fica assim, ué, não podia fazer nada e agora pode fazer tudo? Né? E aí você vê às vezes aquele homem cheio de pureza, quando o caldo entorna, você fica assim, peraí, esse era o santarrão? Então, ou seja, a pessoa ela reprime, até que chega uma hora, já viu aquela pessoa que faz a dieta da sopa durante 7 dias? Terminou a dieta da sopa, ou seja, a pessoa reprimiu e chegou uma hora, né? Ou então aquela pessoa que, assim, ela, em vez de mudar, eu não estava aqui no momento que vocês estavam aprendendo sobre finanças, mas aquela pessoa que, assim, ela se priva de um monte de coisa, aí chega uma hora que o elástico arrebenta e ela fica toda enrolada. Ou seja,
as pessoas, em vez de elas adotarem hábitos saudáveis, elas entram num clima de restrição que Deus não pediu. E nesse caso, o que ocorre? A pessoa ela está fazendo algo, pensando que está fazendo para Deus, mas não está. E muitas vezes é um Deus construído na sua mente. Né? Então, eu estava conversando agora há pouco, né, com um amigo aqui que me trouxe, né? Eu sou filho de militar e meu pai foi instrutor de sargento durante muitos anos e escrevente também, então era meio complicado, porque assim, ele lembra de tudo, né? De tudo, entende? E aí o que acontece? Eu admiro muito, mas muito mesmo a disciplina dele. Só que no meu relacionamento com Deus, eu precisei fazer um reajuste teológico. Porque se Deus é pai, o que eu entendo como pai? O meu pai. Cujo primeiro presente que eu ganhei dele foi um disco, a gente chamava de playback, que é da minha geração, sabe do disco que eu estou falando, né? Com o hino Cisne Branco. Né? Eu lembro do primeiro presente. Então, assim, não sei cantar todo, mas sei cantar boa parte. Então, no dia do soldado, a gente cantava a Marcha Soldado na sala de casa. Né? Dia das Mães, nós cantávamos aquela música do Agnaldo Timóteo, da Ângela Maria, né? Eu me lembro, o chinelo na mão, avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Minha mãe chorava, todo ano minha mãe chorava, todo ano a gente cantava. E eu não via lógica. Como é que o cara quer voltar de novo a levar chinelada? Eu tô doido pra sair da chinelada, né? Porque eu sou do tempo da chinelada, né? Então, como, por exemplo, meu filho tem uma dificuldade, a gente tem que ver uma psicopedagoga, a gente tem que ver um terapeuta ocupacional. Na minha infância tudo era sandália carina, tudo. Não quer comer? Sandália carina. Tá com raiva? Sandália carina. Não quer dormir? Sandália carina. Tudo era sandália carina, né? Dizem que a fábrica era da Grandene, mas eu acho que era do inferno. Mas eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir falar da minha vida, né? Vocês vieram ouvir para a gente falar sobre sexo. Então, quanto a esse assunto, olha como é que são as coisas. Essa volta toda é para falar que no meu relacionamento com Deus, eu precisei fazer esse reajuste. Por quê? Porque Deus não é igual ao meu pai humano, entende? Assim, e eu tenho certeza que o meu pai que me educou na década de 70 e 80, hoje ele não faria da mesma forma. Eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo o modo que ele lida com o meu filho, né? Às vezes eu até estranho, não é meu pai mesmo? Entendeu? Então, era a época, né? Nós somos homens do nosso tempo, a gente pensa de acordo com a nossa época, né? Então, aí, diante de uma situação dessa, às vezes no relacionamento com Deus, aí você tentando como aquela criança, né? Às vezes eu vejo os olhinhos do meu filho tentando me agradar, e aí, pai, o que você acha do meu desenho? Aí eu pergunto, meu filho, o que você acha do seu desenho? Então, muitas vezes a gente vai para um relacionamento com Deus achando que Deus é algo que Deus nunca foi. E é uma construção nossa. E aí, às vezes, a gente atribui ao diabo algo que Deus fez para nós. Acredito que você deve ter escutado algum palestrante já falar sobre isso, né? Que assim, o sexo não poderia ter sido inventado pelo diabo. De tão prazeroso que é. Se nós observarmos bem, no aspecto mecânico, o sexo não tem graça. Ele tem graça por causa das sensações, por causa da imaginação, por causa do que a gente ouve, por causa do que a gente vê. Porque mecanicamente, se a gente observar, é só fazer aquele movimento e chegar a um determinado destino. Ponto. E que se ninguém chegar, fica chateado, porque não curte a viagem, né? Agora, quando você observa que Deus, assim como no nosso caso de alimentação, não é só uma questão de colocar uma bateria para a gente funcionar, mas a gente sente o sabor da comida e aquilo nos motiva, a gente conversa,
né? Até a mesma palavra companhia, do latim companis, né? Com pão, você convive com as pessoas, você conversa. Qual é a graça da mesa, se não o diálogo, o bate-papo, a história, a piada, a zoação, a resenha? Então, aí se você olhar para esse aspecto, o sexo tem tudo isso. E não apenas o ato mecânico, como nos instrui a pornografia, né? É só aquilo ali, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem e pronto. Agora, quando você olha para isso e pensa, mas por que eu penso desse jeito? Porque alguém foi passando para alguém, que foi passando para alguém, né, que o sexo prazeroso é algo demoníaco. O sexo prazeroso tem a ver com o passado de orgia do novo convertido. Sendo que é o seguinte, tudo bem, ele tinha uma vida promíscua, agora ele não tem mais. Isso não significa que a habilidade com o sexo seja um problema. O problema é a motivação e não a habilidade. E às vezes a pessoa, ela entende, não, mas se eu fizer isso, vai parecer aquilo outro. Eu entendo que no relacionamento, a gente faz algo para o prazer do outro e a gente faz algo para o nosso prazer. E não necessariamente com aquela preocupação de, poxa, fulano vai me julgar. Então por que eu casei com esse fulano? Entende? Se ele é um cara zoado, por que eu casei com ele? Se ela é surtada, por que eu casei com ela? Entende? Ou seja, a gente, por isso que, pelo menos a minha geração, né, a gente tinha um namoro, tinha um noivado, para depois ter o casamento. Que aí você verifica, é isso mesmo que eu quero? É com essa pessoa que eu quero dividir a minha vida? Eu quero envelhecer ao lado dessa pessoa? Quando a gravidade começar a empurrar, né, tudo para baixo, quando a testosterona começar a declinar e só restar eu, né, só restar ela e todos os outros acessórios que serviram para que nós nos atraíssemos uns pelos outros, começar a se esvair, e aí, vamos continuar juntos? Ou nós vamos trocar o outro por algum outro aparelho a ser consumido? Então, se a gente pensar nisso, o sexo tem muito mais graça. E aí onde entra a nossa ideia de Deus. Porque se Deus é aquele cara que é o estraga-prazeres do plantão, então qualquer coisa boa, Deus é contra. Qualquer coisa prazerosa, Deus é contra. E aí a gente vai se reprimindo e fazendo coisas que Deus nunca pediu para a gente fazer. E é interessante, né? Imagina o cara chegar lá no céu, olha, Senhor, eu não fiz nem isso, nem aquilo com a minha mulher. E aí Deus, mas por quê? Para te agradar, mas eu não te pedi isso. E amar o próximo como a ti mesmo, você fez? O próximo não ajudou, então. Isso era para fazer. Deu para entender? E aí, gente, a proposta aqui é falar sobre autocuidado e autorresponsabilidade na vida conjugal. Aí talvez alguém pense assim, eu já sei, autorresponsabilidade, autocuidado, isso é coisa de coach. Né? Embora o coach é um treinador, né? Mas a gente, devido à questão de ter preconceito com tudo, né? A gente às vezes evita algumas palavras. Eu mesmo não me apresento às pessoas como pastor, porque todo mundo fala mal de pastor. E geralmente crente fala mais mal de pastor do que quem não é crente. Então eu quero que... realmente. Eu quero que primeiro a pessoa me conheça e depois ela vai saber que eu sou pastor. Né? Então eu prefiro assim. Porque as pessoas, devido ao preconceito que elas têm, elas discriminam. Né? Para quem confunde preconceito com discriminação, né? O preconceito está na ideia, a discriminação está no tratamento. E aí, às vezes, o indivíduo, ele nem conhece você. E ele já diz quem você é. Não porque você seja aquilo, mas porque ele tem uma construção. Ele já decidiu, ele tem uma crença, ele acredita que você é aquilo. Né? Então, aí a gente tem essa ressalva aí. Mas eu me atrevo a falar sobre a questão do autocuidado e da autorresponsabilidade. Por quê? Se você não se amar, não cobre isso do seu marido.
Se você não se ama, não cobre isso da sua esposa. Você não pode terceirizar o seu orgasmo ao seu marido. Tudo bem que ele poderia ajudar, né? Toda corrida ele ganha, você não pode, assim não dá. Mas assim, você pode dar dica, né? Então o cara, de repente, assim, ele não tem muita habilidade, né? Porque assim, e quando eu falo não tem muita habilidade, a pessoa geralmente ela pensa, né, em tempo de prática, né? Não, mas eu faço sexo há 40 anos. Mas às vezes é um ano repetido 40 vezes. Entende? Ou seja, é sempre daquele jeito. E qual o problema? O problema é que muitas vezes o homem, ele pensa que a mulher pensa como homem, né? Porque, vamos e venhamos, né? Os irmãos aqui são casados, sabem do que eu estou falando. A mulher tirou a roupa ou falou, bora, bora. Não precisa de sedução. Aí o homem quer fazer a mesma coisa. Entende? Pode até funcionar, mas não é normal isso, não é comum isso, perdão. Então, aí muitas vezes o cara, como ele acha que a mulher pensa como ele, então ele acha que está abafando. E às vezes ele continua pensando que está abafando, porque ela não diz para ele que ele não está abafando. Entende? Eu, pelo menos, eu passei por uma situação muito constrangedora, né? Um casal casado há décadas, o tempo que eles tinham de casamento era praticamente a minha idade, e eu sabia que a irmã não tinha orgasmo e ela não tinha contado para o marido. Eu falei, você tem que contar isso para ele. Ah, mas como é que eu falo? Porque eu já fingi tanto. Falei, mas tem que falar. Claro, agora é muito pior contar. Bom seria se da primeira vez, filhão, não deu não, foi. Mas tenta não, a gente tenta de novo. E agora? Não foi também não. Eu não foi também não, quem treina mais erra menos. Até o camarada perceber que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Agora, nisso que eu finjo para ele se sentir bem, aí eu me anulo. Aí lembra da repressão? Vai chegar uma hora que não vai dar. E aí, lá na frente, o caldo entorna, sabe lá o que acontece, e às vezes a pessoa ela não percebe que ela poderia ter freado antes da curva. Poderia ter chamado o camarada para conversar. Porque às vezes o indivíduo ele acha que assim, como está prazeroso para ele, está prazeroso para ela, né? O cara está arrebentando o útero da mulher e ele está achando que ele é o brocador. Deu para entender? Porque na cabeça dele é disso que é o bicho pegar. Só que é aquele caso, assim, será que é? Né? Há mulheres e mulheres. Entende? Aí às vezes ele está pensando, né, que a mulher dele é uma outra mulher, mas não conversa. Ah, mas se conversar vai parecer que eu sou entendido, que eu sei das coisas, o que fulano vai pensar de mim? Aí lembra, namoro, noivado, é que hoje ninguém mais quer conhecer ninguém, né? A gente gasta um dinheirão com festa, mas a gente não separa tempo para um aconselhamento pastoral. Eu já vi situações em que assim, o aconselhamento com o pastor foi só para o pastor não casar sem aconselhamento. É meio que assim, a gente já viu festa, a gente já viu tudo, e só marca com o pastor para a gente dizer para os outros e dizer para si mesmo que a gente é ovelha. A gente está querendo se enganar, né? E aí quando você vai conversar, você percebe que o camarada, ele não trata com a devida honra o pai da menina. A menina, ela tem bronca da mãe do cara. Ou seja, não resolveram um monte de coisa e estão indo a si mesmo. Eu não estou dizendo que a nora não tenha bronca da sogra. Isso acontece nas melhores famílias. Mas o que eu estou dizendo aqui é que pelo menos o cara soubesse. Eu não estou falando do cara não querer ser igual ao pai da menina, mas que pelo menos ela soubesse. Aí quem não fala essas coisas, vai falar de intimidade? Às vezes a menina tem uma larga experiência sexual e ele está achando que ele é o primeiro da fila. A gente tem que conversar. Ah, mas se ele não me quiser, que não queira. Você é a sua história. Mas aí a gente não quer compartilhar a vida, a gente não quer conversar, a gente não quer nada disso. Ou então, de repente, o camarada assim, pô, mas o irmão fulano de tal casou com 30 anos, ele deve ter alguma experiência. Não manja nada dos Paranauê. Mas o que acontece? Conversa com ela, meu Deus do céu. Explica para ela.
E a gente conversa, mas qual o problema? Fica todo mundo sem compartilhar nada. Aí, deixa a vida me levar. Só que a vida não leva. Aí, porque os problemas não se resolvem sozinhos. Eles só se acumulam. Então, por isso a proposta de autocuidado, ou seja, tome conta da sua vida. Seja responsável pelo seu orgasmo. Sabe, pare para pensar o seguinte, olha, eu vou prestar um bom atendimento ao meu cliente, mas eu também quero ser bem atendido. E a gente vai conversar sobre isso. Agora, quando a gente não tem esse autocuidado, a gente vive só em função do outro, peraí. O cara não pode pensar que ele casou com um pote de esperma, ele casou com uma pessoa. Entende? E a menina não pode ter aquela ideia de que assim, eu existo para o prazer do meu homem. Não, peraí, é via de mão dupla. E quando eu falo isso, é por quê? Porque eu lido com outro lado, que é ver pessoas que eu casei se separando. E às vezes com pouco tempo. Sabe, de olhar aquelas pessoas com aquela cara de gente pura, traindo. Sabe? É de repente, né, porque aqui isso não acontece, né, tal, na região de vocês não, mas lá em Caxias tem gente que faz fofoca. Então o que acontece? Aí, por exemplo, o indivíduo, né, ele deu um balão na patroa. Eu não sei como, cara. Irmãozinho viu. Gente, e eu não acho que foi Deus que mostrou, mas o irmãozinho viu. Aí começa. Aí quando vai ver, o bairro sabe da traição daquela pessoa. E às vezes a relação sexual mesmo foi uma droga. Mas assim, não valeu nem a pena o preço que vai ter que pagar por aquilo ali. Mas o que acontece? Está todo mundo falando. E era algo que poderia ter sido evitado. Então a Bíblia diz que o homem prudente vê o mal e se esconde. Então a questão do autocuidado tem a ver com isso. E a questão da autorresponsabilidade. E assim, olha... tudo bem, a minha esposa pode não ser uma esposa maravilhosa, mas o que eu estou fazendo para ela melhorar? Esse é o caso. Meu marido, ele pode ser um ogro, mas o que eu estou fazendo para ele melhorar? Esse é o caso. As pessoas, elas podem fazer alguma coisa, né? Tudo bem que, de repente, né, a minha esposa, ela tem mais dificuldade para ter orgasmo. Pode ser vaginismo, pode ser anorgasmia, pode ter algum trauma do passado. Sabe lá o que aconteceu quando ela tinha 12, 13 anos? Um monte de coisa pode estar acontecendo. Né? Ou então, de repente, numa questão, né, de sexo oral. Que isso, pastor? Vira essa boca para lá, né? Crê em Deus Pai. Aí o que acontece? Aí, às vezes, meu marido tem nojinho, não é nojinho, é que, de repente, a experiência anterior dele foi com uma mulher que tinha vaginose. Vaginose, o que é isso? Dicionário. Então, nesse caso, aí, por exemplo, o indivíduo, né, porque ninguém mais tem dicionário hoje em dia, né? Então, eu sou professor recém-formado de língua portuguesa e eu falo com os alunos, né, gente, vamos trazer dicionário? Né? Porque às vezes a gente está discutindo um negócio, fulano ganhou ponto, isso é racismo. Não, peraí, o que é racismo? Abre o dicionário aí. Então, às vezes, a gente chama uma coisa de outra coisa. Mas, nesse caso, assim, o cara teve uma experiência com uma mulher com vaginose e ele acha que todas as mulheres têm vaginose. Ou seja, aí, qual o problema? Às vezes, casou com uma mulher que gosta. E aí? Aí ele diz que é o Satanás. É mais fácil. É mais fácil dizer que é o Satanás do que dizer que está dando para entender que, assim... que ele teve uma experiência negativa. Ou, sei lá, ele pode ter alguma sensibilidade, alguma coisa do tipo. E o inverso também é verdadeiro. Sendo que no caso do inverso é mais complicado, porque muitas vezes é porque o homem é porco mesmo, né? Tem um negócio chamado esmegma, dicionário também, né? Então, nesse caso, que assim meu filho tem 7 anos, eu falo, lava o pinto e lava direito. Não, tem que criar o hábito, porque, gente, tem gente que tem câncer de pênis, eu nem sabia. Imagina o camarada amputar o pênis, porque foi porco, gente. Assim, genética, você até entende. Problema de saúde, você até entende. Agora, pô, não pegar um sabonete, mas é nervoso. Pô, vai com nervoso mesmo, lava esse troço aí. Entende? Ué, vai fazer o quê? Né? Não, tô falando, tem gente que fala que tá nervoso. Aí, nesse caso, vai lá, ué, vai fazer com nervoso ou sem nervoso, tem que lavar, né? E aí, por exemplo, nessa situação, aí, observem bem, eu tô falando de coisas assim, simples.
Aqui não tem nada complexo, gente. É tomar banho, ir ao médico, conversar. Perceberam que assim, como eu falei aqui, eu não entendo de fisioterapia pélvica, né, de pompoarismo, de pílula. O máximo que eu sei, né, é um tribulus terrestre, uma maca peruana, né, por aí eu tenho um pote assim, que eu coloco todo tipo de pó, né, aí eu tenho a canela, né, tem maca peruana, tem pó de beterraba, de uva, tem um monte de coisa lá, né. Mas eu não posso recomendar porque às vezes a pessoa pode ter algum tipo de problema no coração e o termogênico dá ruim, né? Aí imagina, né, aparecendo na RJTV, tem ali o pastor magrinho escurinho, escondendo ali, entendeu? Quer dizer, eu acho que não pode mais chamar preto escurinho, mas assim, hoje em dia, não pode falar que o gordo é gordo, que o velho é velho, que o preto é preto, que o bandido é bandido, que o gay é gay, não pode mais. Então, nesse caso, assim... é o futuro, gente. Eu acho que Charles Darwin pensaria 2 vezes se estivesse vivo na teoria da evolução. Então, nesse caso, eu acho que nós não evoluímos. Mas aí é outro assunto. E aí, nessa situação, observem bem, a gente está falando de coisa básica. Básica. Ou seja, mesmo se um camarada usar um Viagra ou um Tadalafila, peraí, por que eu sou tão rápido? Por que a natureza me fez esse mutante? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer, né, para reverter isso daí? Lá em casa a gente tem um acordo. Não precisa me preparar para nada, porque se for me preparar, piora. Entendeu? Então, nesse caso, a gente tem esse acordo. Me esquece, né? Exatamente. Então, porque não imagina, o cara passa o dia todo pensando, na hora tá ruim, né? Então, nesse caso, surpresa é melhor. Mas assim, digamos, só que em contrapartida tem o inverso. Às vezes o camarada ele retarda. E a mulher fica assim, pô, esse cara não acaba não? Então, ou seja, sem conversar a gente não chega no acordo, né? E infelizmente as pessoas não conversam. Elas não dialogam. E é interessante que às vezes a dificuldade que o cara tem com a mulher, ele conversa com os parentes, ele conversa com os amigos, mas não conversa com a mulher. Se bem que eu já acho estranho o cara conversar sobre a intimidade dele com outro cara. Mas tudo bem. Aí, no caso, né, imagina, a vizinha sabendo como o marido da irmã faz ou deixa de fazer. Né? Parece absurdo, né? Mas tem mulher que conta. Né? Tem mulher que conta. Então, observe bem que eu estou falando de coisas aqui do dia a dia, do gabinete. Né? Coisas que, assim, você lida com as pessoas e pensa assim, poderia ter sido evitado. Não tem mistério isso aqui. Poderia evitar. E aí, quanto à questão de autocuidado, meus irmãos, a velhice chegou, eu preciso... Tudo na gente envelhece, né? Inclusive os olhos. Tudo envelhece, entendeu, né? Então, autocuidado. Então, eu queria compartilhar com vocês um trecho aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, que você conhece de cor e salteado, mas eu gostaria de compartilhar assim mesmo. Quando eu falo para casais, eu gosto de citar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui, a partir do versículo 4, substituir a palavra amor pelo seu próprio nome. Então, observe o seguinte, né? Em vez de falar o amor é paciente, você poder falar eu sou paciente. Porque a gente observa aqui que o amor não é uma pessoa, o amor não exerce uma paciência. Uma pessoa sim. Então, aqui, indiretamente, Paulo está dizendo para a gente que uma pessoa que ama desenvolve paciência. Então, eu sou paciente, eu sou bondoso, eu não invejo, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, eu não maltrato, eu não procuro os meus interesses, eu não me iro facilmente, eu não guardo rancor, eu não me alegro com a injustiça, mas eu me alegro com a verdade. Tudo sofro, tudo creio, tudo espero e tudo suporto.
Pense comigo. Tudo bem que de repente, e essa questão aqui, né, quando a gente fala sobre a velocidade para chegar ao orgasmo, ou a lentidão para chegar ao orgasmo, observe o seguinte: se eu amo aquela pessoa e eu percebo que a cada relação sexual é uma frustração para ela, ou seja, ela sabe, lá vem ele e eu vou ter que tomar banho sem chegar a lugar nenhum. Numa boa, homens, pensem comigo. Se você fosse mulher e calma, lá ele, eu entendi, você entendeu? Calma, imagina, se você fosse mulher e aí vem aquele camarada salivando por 3 minutos de felicidade, né? E aí terminou ali, você que estava na cama, aconchegado, vai ter que levantar, tomar banho e voltar para a cama. E o miserável nem para conversar presta, porque ele já vai estar roncando quando você voltar. Aí eu pergunto, você vai querer fazer sexo no dia seguinte? No outro dia? No outro dia? Vai. Sem medo de errar, eu digo que não vai. A não ser que você viva em função do outro. Só que o bonzinho não é bom. É aquela pessoa que faz de tudo para ser aceita, porque não se sente aceita. Aí complica. Agora, pensa o contrário. Você está deitado, e aí aparece aquela pessoa e você fala assim, opa, hoje eu vou chegar lá. Ah, eu tomo banho, eu pago o preço, eu faço qualquer coisa, porque ter prazer é bom. É diferente. Então, até que ponto a mulher não quer fazer sexo ou ela não quer fazer aquele sexo? Não estou aqui justificando a mulher que está sempre com dor de cabeça, enxaqueca, triste, preocupada. Não estou dizendo isso daí. O que eu estou dizendo é que, assim, até que ponto não se justifica a pessoa não querer sexo, pô. Entende? Porque, assim, é uma pessoa que não se importa comigo, que só se importa com o próprio prazer, que vem, despeja esperma e vira pro lado para dormir. É só se colocar no lugar do outro. É simples. Eu estou dizendo que, né, poxa, eu sempre vou levar a Joaquina até a lua. Não, mas que pelo menos a Joaquina veja o seguinte, poxa, o Ambrósio se esforça. Ele se dedica. Agora, o camarada do soca e dorme, ele não se dedica. Entende? Ele não se dedica. Ele, egoisticamente, é como se ele estivesse fazendo uma masturbação sobre o corpo de alguém. Pelo menos na masturbação, ele não ia amolar a paciência de ninguém. Mas assim, deu para entender a situação? Aí, é algo, sabe, que a gente poderia pensar. O amor é paciente. Até que ponto eu tenho paciência no trato com a outra pessoa? Porque é uma reflexão. Pô, por que fulana antes queria sempre fazer sexo comigo e agora não quer mais? Alguma coisa aconteceu. Claro, a gente sabe, né? Perdão se parecer, tá, gente? Machismo da minha parte, mas a mentalidade do homem é muito mais simples, né, do que a complexidade da mente feminina, né? Com todo respeito, né? Que assim, digamos, o casal brigou, o cara tá cheio de raiva, mas vai com raiva mesmo. A mulher olhou pro teto, viu a teia de aranha, acabou, perdeu o foco. Não, assim, e agora observa a questão do autocuidado. Quando a mulher percebe que é essa falta de foco que prejudica, que dificulta a chegada dela a determinado lugar, aí ela começa a exercitar o foco. O homem não precisa exercitar, parece que é biológico, ele já é focado, né? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar a Nova Iguaçu, eu tenho que chegar a Nova Iguaçu, eu tenho que chegar a Nova Iguaçu, eu vou para Nova Iguaçu. Ele está focado. Aí a mulher, mas que
margarita bonita, pronto, já esqueceu Nova Iguaçu. Entende? Ah, o cachorro molhado na chuva. Esqueceu, já esqueceu Nova Iguaçu. Perdeu o foco. O cara não, peraí, depois eu falo contigo, estou indo para Nova Iguaçu. Ele está focado, ele vai chegar. Então, observe bem que assim, o desenvolvimento da paciência, o que eu posso fazer? Entende? O que eu posso fazer? Gente, eu até espero que vocês entendam, tá? Eu estou evitando contato visual, porque às vezes no contato visual o pessoal pode deduzir que Deus te falou alguma coisa, que você sabe alguma coisa, que não sei o quê. Então, aí eu prefiro olhar para a testa de vocês, entende? Que é assim. Não, porque eu confesso, quando eu escuto um pregador palestrante, que olha para minha testa em vez de olhar nos meus olhos, me incomoda. Então, de repente você nem reparou isso, mas eu estou aqui já dando minha satisfação. Então, mas nesse caso, contato visual nos assuntos desse é complicado. Então, minha gente, aí você vê, né, quando a pessoa é paciente, quando ela é bondosa, poxa, peraí, minha mulher me dá tanto prazer, por que eu não posso fazer alguma coisa por ela? Ou então, assim, meu marido, né, ele tem um pouco de dificuldade de me ajudar a chegar. Por que eu não ajudo? Por que eu não dou uma dica? Ah, mas ele vai achar que eu sou rodada. Pô, eu pergunto, casou com quem? Esse é o caso. Porque se eu tô casada com um cara, casada é modo de falar, tá, gente? Sou da década de 70. Então, aí nisso, pô, se eu tô casada com um cara que eu não posso dar a dica, vai para a direita, vai para a esquerda. Aí, isso! Fica, não sai daí, miserável! Ou seja, por que não dá dica pro cara? Gente, o homem não entende disso, gente. O homem não entende. O homem vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás de boa e vai chegar. Nova Iguaçu é certo. Agora o que acontece? Mulher é diferente, gente. Gente, eu sou casado há 27 anos e eu ainda não entendo a alma feminina. Não entendo, entende? Eu sou o caçula de 6 irmãos, criado entre 4 irmãs, mas não entendo. Fazer o quê? Né? E eu me esforço, hein? Imagina o cara que não se esforça. Então, nesse caso aqui, observe bem, né? É bondoso. Né? Pô, o que eu posso fazer por ela? Ou o que eu posso fazer por ele? Pô, é aquele caso, assim, por que eu não posso dar uma dica para ele? Né? Ele acha que está abafando, coitado, mas ele não sabe de nada, inocente. Né? Por que eu não dou a dica para ele? E detalhe, é só ter o jeito certo de dar a dica, porque senão ele fica magoadinho, né? Porque ele quer ser o super-herói, e ninguém é bom em tudo, gente. Você pode ser muito bom de karatê, e ser péssimo na cama, é normal, gente. Como tem cara que é ótimo na cama e é péssimo para ganhar dinheiro, mas, gente, ninguém é bom em tudo, gente. Ninguém é bom em tudo. Gente, eu sou batista, Deus não me revelou nada, eu não a gente conhece o auditório, a gente percebe que assim, alguém pode deduzir que eu seja alguma coisa. Mas o que eu estou dizendo aqui é que assim, ninguém é bom em tudo. E, gente, e a humildade, ela precede a honra. Qual o problema de perguntar? Meu amor, é por aqui? Não, precisa não. Vai por lá mesmo. Né? Qual é o problema? E detalhe, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa, ela tem a minha idade, mas ela não sabe isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa confunde o erotismo com a pornografia. Aí o camarada, ele pensa que porque ele viu aquele monte de vai e vem, escutou aquele monte de gemidão, ele acha que a vida é aquilo ali. Até quando eu falo, né, sobre pornografia, eu falo assim, pensa no filme do Rambo. Aí a pessoa me olha com aquela cara, como assim? Olha só, o cara ele entra sozinho no quartel. Só dele entrar sozinho já é estranho, mas ele entra. Ele atira em todo mundo, ele derruba todo mundo, ele mata todo mundo, ele explode todo mundo. Ganha um corte, suja o rosto e sai, com fundo musical e tudo. Gente, é ficção. Pronto, volta agora para a pornografia. Percebeu? É entretenimento, gente. É ficção, tem um monte de câmera em volta daquela pessoa, tem um monte de orientação, tem roteiro, pode parecer que não tem, né? Mas tem roteiro, tem direção, tem um monte de coisa. E aí o camarada, ele vai e pensa assim, pô, não foi igual aquilo. E nem vai ser. Nem vai ser.
Entende? É como se de repente você sozinho, eu vou lá no Afeganistão, vou ao Afeganistão. Para quê? Eu vou atacar os inimigos. Então vai. O Rambo fez, por que eu não faço? Ninguém pensa assim quando é o caso do Rambo. Ninguém pensa assim quando é Velozes e Furiosos. Por que pensa assim quando é sexo? Porque a gente quer se enganar. Só que assim, é melhor sofrer com a verdade do que viver iludido com a mentira, gente. É melhor eu saber logo que eu não sou nada do que eu estou pensando e me esforçar para melhorar. Existem livros, terapias, conselhos e a própria pessoa para conversar com você. Às vezes até a mulher mesmo, ela acha que está arrebentando e o cara está assim, tadinha, tão fraquinha, ela está arrebentando. Conversa com o cara, tá dando para entender? Conversa com o cara e a gente resolve. Mas o que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? Eu acredito que assim, se eu não tenho amizade com a minha esposa, se eu não confio nela, por que eu casei, gente? Né? Eu vou confiar mais no meu colega que joga bola comigo do que com a minha esposa, com quem eu divido a minha vida, com quem eu vou envelhecer. Sei lá, cada um mais. E aí nisso, não inveja, aqui não chega bem, né, a questão, talvez possa, dependendo da situação para Nova Iguaçu, pode rolar uma inveja assim, né? Não se vangloria, até porque à medida que a pessoa se acha muito boa, ela vai melhorar em quê se ela é muito boa? Então, existem pessoas que elas não melhoram justamente por causa disso, porque elas se acham muito boas. Eu sou um ótimo marido, às vezes não é. Até porque se a mulher falar que não é, começa a briga. Então, vamos lá. Você finge que me engana, eu finge que acredito e a gente vai vivendo. Agora, como seria legal se a mulher pudesse falar, não gostei desse seu comportamento. E não fosse ter briga por causa disso. E pelo contrário, em vez da briga, houvesse perguntas. Por que você não gostou do meu comportamento? E a gente começasse a conversar. Né? Mas aí nisso que, se for falar a verdade, tem briga, então a gente finge. Só que o problema é que não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Né? E aí nisso, a gente observa aqui, né? Não maltrata. Né? Pensa o seguinte, gente, eu lembro, eu tive um colega de trabalho, eu era solteiro ainda nessa época, e a mulher era muito crente, né? Ele era crente também, só que ela era muito crente, tão crente a ponto de não fazer sexo. E aí, nesse caso, o coitado do irmão, gente, vivia na aflição. E aí a gente tinha reunião de oração na hora do almoço. Em vez da gente almoçar durante 1 hora, almoçava meia hora e ia para um determinado espaço para orar. Só que tinha uma irmãzinha, tadinha, inocente até, super avivada. Daquelas pessoas que aperta bem o olho na hora de orar, né? Faz assim, e ela ficava assim na mão do irmão. Gente, eu não sei se eu sentia a pena dela ou dele, porque assim, a irmã não estava em outro mundo, e ele estava lutando por causa do toque da irmã, pelo fato de não ser tocado por sua mulher. Aí o que acontece? Era um homem de Deus, ele não fez besteira nenhuma, mas caso fizesse, aí depois a mesma irmã crente, santa, pura, imaculada, vai dizer que o marido é um cara que só pensa em sexo, é um cara isso, é um cara aquilo, é um cara aquilo outro. E é bom lembrar, gente, que nós não somos apenas alma, nós somos corpo também. Se cortar aqui, não sai chocolate, sai sangue. Então, o que acontece? As pessoas têm necessidade. Sabe, imagina aquela irmã, né, que assim... ela não precisa nem se esconder, porque o marido não a procura. E aí, nesse caso, que está ali daquele jeito, você às vezes, você tem que até evitar. Se você esbarrar na irmã, a irmã já sente até arrepio, a irmã está sofrendo. Então, quem ama não maltrata. Aí, tudo bem, a gente sabe que às vezes tem situações, por exemplo, na minha idade, o indivíduo já começa às vezes a ter alguns problemas e tal, aí faz uma cirurgia para funcionar, tem que aplicar uma seringa, gente, eu nem penso. Mas o que acontece? Aí tem um monte de coisa, mas faça o esforço. É a pessoa que decidiu viver com você. Então é aquele caso. E se está tendo alguma dificuldade, não tem a grana para prótese, né? É difícil a aflição da seringa. Gente, a gente não tem só a genitália para fazer sexo. Aprenda a trabalhar com as mãos, aprenda, né, a fazer artesanato, dê seu jeito. Porque o importante é o quê? É a sensação.
E isso pode ser feito. Agora, para isso é importante o quê? Interesse. Interesse. Tudo bem, pode ser ruim para mim o fato de não ter mais aquilo que era praticamente o centro da minha vida funcionando. Desde criança eu pensei, não, né, aquela questão de, poxa, os moleques, não, porque tal, o meu é maior, não, o meu é maior, aquele negócio todinho e tudo, e é uma preocupação, né, com o tamanho, aquela coisa todinha, não com o funcionamento, né, deveria ser, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí chega numa fase da vida que por um problema de saúde, aquilo não está mais acontecendo. Pô, o mundo acabou. Não, pô. Eu sei que eu posso ser mal interpretado, pastor, licença nisso que eu vou falar aqui agora. Se fosse assim, não existia lesbianismo, meu Deus do céu. A mulher não tem nada. E estão lá. Então, ou seja, você ainda tem uma vantagem, você é o homem com quem ela se casou. E dá para resolver essa situação. Entende? E só que quando a gente tem, né, o pênis como o centro do universo, acabou o pênis, acabou o meu mundo. E não é bem assim. Né? E já fica a dica, né? Uma coisa é a questão da próstata, outra coisa é a questão da higiene, né? Vamos lavar para não cair. Então, nesse caso, a gente, assim, viu, não maltrata, perdão, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, e às vezes, quantas vezes o casal, né, tá remoendo uma situação, né, tá ruminando um pensamento ou um sentimento de alguma coisa que aconteceu no passado. Eu penso o seguinte, mesmo que tenha sido traição, perdoou, a vida segue. Agora não dá para eu perdoar hoje e a cada 6 dias jogar na cara. Não dá. Mas não dá também para a pessoa que vacilou cobrar a perfeição de alguém magoado. Né? O certo seria não magoar. Uma vez que magoou, tem que lidar com essa situação. Mas observe bem, se cada um fizer a sua parte, por isso que é autocuidado e autorresponsabilidade. Eu me cuido e eu sou responsável pelos meus atos. É aquele caso, eu não posso impedir a minha esposa de me trair, mas eu posso me tornar o homem que vai fazê-la pensar 2 vezes se vale a pena me trocar por uma aventura. Isso eu posso fazer. Eu não tenho como impedi-la, né, de cobiçar um outro cara, mas eu posso investir em mim a ponto que ela me admire no nível que ela não precise cobiçar outro cara. Então, é isso que assim, a gente pode fazer, em vez de ficar esperando alguma coisa. Porque geralmente, pelo que eu conheço de casal, a mulher ela cobra carinho e o marido cobra sexo. Poderia ser até o inverso, ia ser mais fácil, mas o que acontece? A mulher cobra carinho, né? O marido até vive sem carinho, né? Vamos vivendo, né? Aí o que acontece? E agora, por exemplo, observe bem, você não precisa mendigar afeto, a questão é, qual é o tipo de pessoa que você é? Quer ver uma coisa? Vamos observar. Quem aqui, né, lida com aconselhamento vai entender isso que eu estou falando. A amante não cobra carinho. Por que não cobra? Porque ela sabe que ela está no radar do cara. Então, ou seja, aí é que está a questão, né, de você investir em si a ponto de que assim, olha, eu me amo o suficiente para não ficar mendigando o amor de ninguém. Eu me respeito o suficiente para não ficar mendigando o respeito de ninguém. Eu gosto da minha companhia o suficiente para não ficar dependendo, precisar uma coisa, depender é outra, da companhia de ninguém. E todo mundo ama quem se ama, admira quem se admira. Não sei vocês, mas na minha adolescência eu era feio. E aí, o cara feio, ele tem que ter algumas habilidades que o bonito não precisa. O bonito pode ser aquele cara, tá tranquilo para ele, tá tudo bem. Ele sempre se dá bem, ele não precisa ser inteligente, não precisa, ele pode ser grosso, ele pode ser antipático, ele pode ser metido, ele é bonito. O feio não. O feio toca violão, o feio dá flores, tá dando pra entender? O feio faz poesia, o feio é romântico, o feio, ele encanta, a mulherada fica em volta, porque é agradável ficar perto dele.
Porque ele percebeu que ele tem que investir naquilo. Né? Ele não tem como fazer mágica para ficar bonito, mas ele pode ficar mais inteligente, ele pode ser mais culto, ele pode cuidar do corpo, porque assim, a cara continua aquela, mas aí o ombro está mais largo, né? A barriga está mais fina, a perna está mais grossa, ele pode fazer isso, né? O bonito não precisa, né? Então, ou seja, é aquela questão de assim, se você investir em si, você se torna alguém que atrai, que chama a atenção. Agora, qual o problema? Eu não invisto em mim e eu cobro de todo mundo. Por que eu falei mais do homem melhorar em relação ao sexo e não falei em relação à mulher? Porque se ela estiver casada com um homem saudável, ela não precisa esquentar a cabeça. Se depender dele, todo dia ele está lá. Pode ser aquele sexo excelente ou aquele marromeno, mas ele está lá. Dificilmente você vai ver um homem recusar sexo. Não, hoje eu não estou muito legal. Não, vai meia boca mesmo, vai, bora, né? Então, né, aí a coisa tá, né, vai, não vai, mas ele vai, entende? Homem é assim. Agora, a mulher não, a mulher já quer aquela coisa mais, né, não tá legal, não tá bacana, o clima não sei o quê, não tá nem para clima. Então, por isso que esse assunto eu não falei. Agora, para a mulher, em relação à questão do afeto, que parece que é uma coisa mais cara. Porque, por que o canalha consegue mais namorada que o cara legal? Justamente por isso, ele vai no afeto. Ela se sente especial perto dele. Ela se sente importante perto dele. E às vezes o cara que a ama verdadeiramente não faz isso. Estou justificando alguma coisa? Não. Eu só estou dizendo que assim, o canalha sabe a importância das palavras. Ele sabe o efeito dos adjetivos. Como assim adjetivo? Né, usei termo técnico, mas é aquele caso. Uma coisa é falar, pô, aquele cara ali, mas aquele cara legal, opa, entende? Quando você já começa a qualificar positivamente aquela moça, que assim, o máximo que ela recebe do cara quando ele chega é, tem comida pronta? Em vez de dar um beijo da mulher, ele vai no fogão e levanta a tampa. Aí ela vai comprar tomate. E o verdureiro chega para ela e fala assim, para você, olha só, para você, o preço vai ficar mais em conta. Eu nunca vi uma moça com esse sorriso tão bonito. A Bíblia diz que para a alma faminta até o amargo lhe parece doce. O verdureiro está querendo vender, mas aquela mulher carente está ouvindo outra coisa. Por quê? Porque o marido chega como? Tem comida aí? Cheio de fome. Arroz de novo desse jeito aqui? E o verdureiro não. Para você. Então, eu não sei se dá para perceber. Às vezes, a pessoa ela não se liga que ela pode estar perdendo alguém que ama e perdendo alguém que a ama justamente por isso. Por alguns detalhes. Detalhes, porque ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pequenas pedras. É de grão em grão que a galinha enche o papo. É a cada dia, cada passo. Que nem minha esposa me encarna, né? Que eu sou um cara que faz musculação e precisa dizer que faz musculação, porque se não disser, ninguém sabe. Aí nesse caso, aí quando ela me zoa, fala assim, ó, nós vamos fazer 60 anos, 70 anos. Vamos ver daqui a 20 anos que você vai falar pra mim. Aí nesse caso, a gente está acostumado o quê? Vai chegando outubro, começa a vir o povo do shape do verão. Vem todo mundo. Aí quando chega fevereiro, né? Aí o indivíduo percebeu que o shape não veio. Viu que, né, vai ter que ir para a praia daquele jeito mesmo, né? E aí chega março, a pessoa já desistiu. Quando chega outubro, ela vem de novo. Quando ela deveria fazer o quê? Detalhes. Todo dia, fazendo a mesma coisa. E aí eu vou me tornando aquilo que eu faço repetidamente. Dá para fazer. Foi o exemplo que eu falei aqui do canalha. Ele vai fazendo com geral. Alguém cai na rede. Alguém cai. É como o vendedor, ele recebe um monte de não. Mas vai chegar uma hora que ele vai receber um sim. Se ele tiver resistência para suportar a quantidade de não que vem, quando vier o sim, já deu aquele gás, ele sabe que vem mais não, e ele continua.
Agora, qual é o problema de muitos de nós? Eu estou casado, minha mulher não vai se separar de mim, porque está na Bíblia, e que é para ficar até que a morte separe, então ela não é doida. Em alguns casos, tem crentes que têm até medo de perder a salvação, ou seja, eu não fico com traste por causa do traste, eu fico com traste para não ir para o inferno. Já pensou? Meu Deus do céu, minha mulher querer ficar comigo só porque ela tem medo de Deus? Ela quer ficar comigo por causa do Satanás. Ela quer ficar comigo por causa do inferno. Ela não quer ficar comigo por minha causa. E tem um que ainda faz chantagem. Ela não é maluca de ir para o inferno por causa disso, mas fica assim. Ou seja, eu melhorar não precisa. Não precisa melhorar. Eu não preciso melhorar. É só colocar medo nela. Né? E talvez você possa achar estranho, né? Até porque assim, o batista é mais light, né? Não é bem assim, Deus é amor, Deus é graça, né? Tal. O importante é o coração, né? Batista é mais relax nesse negócio. Mas ainda assim, gente, tem gente que coloca a culpa falsa nos outros. Se você tiver tempo, leia um livro chamado Culpa e Graça, muito interessante, de um psiquiatra suíço chamado Paul Tournier, falando sobre doenças psíquicas no ambiente religioso. E aí, gente, a gente observa aqui, acredito que você nunca mais vai ler 1 Coríntios 13 da mesma forma, né? E aí nesse lance, né, nós vimos aqui, olha, o amor não se alegra com a injustiça. É justo. Todo dia o Juvenal chega a Nova Iguaçu e a Matilde nunca chega. Isso não é justo. Gente, não tem Juvenal aqui não, né? Nem Matilde, né? Pelo amor de Deus. Então, nesse caso, né, não, tem que ter cuidado. Né? Eu já falei que eu não vou para monte, Deus não me mostra nada. Então, nesse caso aqui, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é que assim, às vezes, a dificuldade desse marido ajudar essa mulher a chegar ao orgasmo não é por mal. Ele até tenta, né? E ainda tem uma outra situação aí, gente, que por exemplo, às vezes o cara ele tem tanto desejo pela mulher dele, não é justificativa, né? Que às vezes ele não segura a onda. Ou às vezes tem coisa que a mulher faz que dificulta para o cara segurar a onda, né? Porque tem mulher que faz coisas, né? E aí complica. Então nessa situação, né, por exemplo, dependendo do que o olho do cara tá vendo, já era, Nova Iguaçu certo. Entende? Dependendo da posição, já era. Então, ou seja, gente, dependendo do que ele escutar, já era. Então, assim, tem coisa que faz o cara chegar logo. Tem gente que, por exemplo, até usa alguns subterfúgios, né? Tem gente que, vou pensar na minha avó doente, né? Alguma coisa assim. Tô falando, gente, tô falando sério. Aqui não é assim não, mas lá em Caxias, rapaz. Então, nesse caso, por exemplo, um dia eu falando assim, uma pessoa de Caxias estava me ouvindo pregar. Mas aí nesse caso, eu tô falando sério. Aí nesse lance, gente, eu não sei se dá para perceber. Sabe, que se você for mais amoroso, se você for mais sem vergonha, se você for mais autorresponsável, se você tiver mais autocuidado, muita coisa muda. Sabe, antes da gente terminar, porque eu não contei aqui o tempo, mas eu sei que eu estou aqui há bastante tempo. Então, aí nesse caso, né, por exemplo, se você puder, abra sua Bíblia lá em Cantares. Sabe, assim, vou ler só um trechinho, mas eu acredito que você vai observar aqui e você vai concordar comigo em algumas coisas. Deixa eu ver. Espera aí. Cantares capítulo 1 mesmo, em que, olha aqui a palavra da menina, olha só, se ele me beijasse, esse aqui está mostrando o quê? O beijo do cara é bom. Só que qual o problema do homem casado? O homem casado deveria beijar mais, igual quando ele era solteiro, né? Eu beijo. Igual quando era solteiro, tem beijo tudo. Você pode até beijar muito, mas igual quando era solteiro. E aí qual o problema? Quando ele vem com muito beijo, ela pensa, lá vem. O cara não beija. Então quando ele vem beijar, ela, acabei de tomar banho, vou dormir, lá vem ele. Vai socar e dormir.
e roncar, miserável, né? Eu estava pegando no sono, eu mesmo vou ficar sem dormir. Então, nesse caso, olha aqui, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijo, não é aquele beijo, sabe, daquele marido respeitoso, ô minha santa, que beija a testa dela, né? Como se ela fosse uma imaculada que fica assim, a estátua dela na geladeira. Não! Se ele me cobrisse de beijo, mesmo que não tenha sexo, mesmo sabendo que ela está naquela fase, e dependendo da situação, se bobear, vai com fase e tudo, dependendo do beijo que o cara der. Então, nesse caso aqui, olha como é que são as coisas, né? Aqui, o texto dizendo, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Ou seja, o cara, ele bota a mão no lugar certo e bota a mão do jeito certo. Ele bota a mão na opa! Olha a diferença. Entendeu a situação? Né? Assim, às vezes a pessoa, né, ela não se liga nisso. Minha mulher não quer fazer sexo. Não, às vezes não é porque a mulher não quer fazer sexo. Como eu disse, às vezes ela não quer fazer aquele sexo. E numa boa, se invertêssemos os papéis, nem você quereria. Entende? É simples. Porque a gente gosta daquilo que dá prazer pra gente. Tudo bem, eu até entendo o cara que vai ver o time dele perder. Mas assim, o cara ele não quer ver o time perder, ele quer ver o time ganhar. Tanto que é que quando o time perde, ele se sente mal. Porque o que ele quer é o prazer da vitória do time. Então, quando ele vai vender, ele quer fechar negócio. Ele não quer a recusa. Então, a pessoa, quando ela vai a uma churrascaria, ela quer sentir aquele sabor bem gostoso da comida e não aquele gosto de carne passada. Por que no sexo vai ser diferente? Entende? Então, é algo para a gente pensar. E aqui diz o texto, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Então, a gente percebe que assim, ele é um cara que é asseado. É asseado. Poxa, assim, é estranho, porque quando você fala de higiene, as pessoas pensam assim, mas isso é o óbvio. Não, mas tem gente que não consegue entender o óbvio. O cara solteiro, que foi para o trabalho, já foi sem banho, trabalhou, suou, né? Voltou do trabalho, voltou sem banho, vai para casa, não toma banho, aí se cobre junto à mulher. E o desgraçado ainda fala assim, hoje tem? Hoje, pelo amor de Deus. Claro, eu exagerei, isso não acontece. Mas assim, é só pra gente parar para pensar que assim, o cara não tem asseio. E aí, eu tiro por mim, minha esposa, ela não implica com roupa. Mas perfume, ela fica ligada. Eu não sei o efeito que o perfume tem em relação à aparência. Mas assim, e às vezes o homem se descuida nisso. A não ser o solteiro ou divorciado. O cara que está de volta pro jogo, esse aí faz atividade física, entende? Tá cuidando, malha até glúteo. O cara tá agitado. Ele quer voltar pro jogo. Agora, não era pro cara fazer isso para continuar encantando a cliente, porque observe bem, é a minha esposa que não sente desejo por mim, ou eu deixei de ser desejável para ela? Porque foi ela que me escolheu. Tantos caras que ela poderia ter escolhido, ela escolheu a mim. E aí eu agora que vou desperdiçar essa chance? Então é algo para a gente pensar, né? E a parte dele, Cantares ainda, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Isso. Capítulo 4. Quando... Deixa eu ver... Peraí... Versículo 10. Quão deliciosas são as suas carícias. Então você já percebe que assim, essa mulher é habilidosa com as mãos. Corta para mim. Olha aí. Aí, claro, o
teólogo vai, mas minha irmã, que negócio é esse? Pula essa parte, irmão. Então vamos lá. Aí nisso, fez disparar meu coração com um simples olhar. Gente, pensa na cena. Que mulher é essa que ela só olha pro cara e o coração do cara acelera? Que carícia é essa que o cara fica doido? O que essa mulher faz? Eu lendo aqui, eu fico curioso. Entende? A mulher é braba. Mas você tem vergonha. Então, é aí onde está a questão. Eu preciso ser amoroso, eu preciso ser sem vergonha e preciso ser autorresponsável. Amoroso, porque a própria Bíblia diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não quero ter prazer conjugal e sexual, vou fazer isso pela minha esposa, né? A questão do ser sem vergonha não é de eu ser mau caráter, mas a questão de assim, lembra de Adão e Eva? Ambos estavam nus e não sentiam vergonha um dos outros. Tudo bem que, obviamente, né? Você não tem mais aquele corpo de quando você tinha 20 anos. Mas você pode ter esse corpo de hoje bem cuidado, isso você pode fazer. E não tem como, gente. O marido e a esposa sabem quando o outro está se esforçando. Sabe. Claro, a gente sabe que não tem como a gente encolher aquela barriga de nós todos para ficar uma barriga negativa. Mas agora, tem como a gente ver a pessoa se esforçando. Entende? A gente sabe que, obviamente, a glândula mamária não é igual ao músculo peitoral. Entende? A gente sabe disso. E eu não sou especialista na área, mas algumas pessoas dizem que até o colocar silicone talvez possa prejudicar a sensibilidade. Aí legal, por exemplo, legal, o cara vai ficar, uau, parece até que ela tem 15 anos. Mas o que acontece? Quer dizer, 15 anos daquele tamanho é meio complicado, né? Mas assim, vamos supor, caramba, parece que ela tá, né, voltou aquela menina que eu comecei a namorar, tá, mas se ela não sente nada, o que adianta? Então eu não sei se dá pra perceber, sabe, que assim, quando você se coloca no lugar do outro e você pensa no outro e pensa o seguinte, eu tenho motivos para minha esposa não querer ficar comigo e ela não fica. Então que tal eu considerar também os motivos que eu tenho para não ficar com ela e ficar também? Porque ela passa por cima de alguns defeitos meus, de algumas falhas minhas, de alguns problemas que eu tenho, né? de crenças que eu tenho inculcadas desde a minha família e ela passa por cima disso. Que tal eu passar por cima disso também? Né? E a gente fecha, né, falando sobre o grande mandamento. A Bíblia fala o quê? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mas qual é o primeiro mandamento? Amar Deus acima de tudo com todo o nosso ser. Então a proposta é amor próprio, né? Quer dizer, amor próprio e amor ao cônjuge por amor a Deus. Você tem que ser o melhor marido que puder ser, mesmo que sua esposa não mereça. Porque você ser o melhor marido é um culto a Deus. São seus filhos crescendo, falando assim, meu pai é o cara. Eu não sei como ele está casado com a minha mãe há tanto tempo. Porque filho é assim. Filho é assim. Filho é. O marido não vai falar não. Sua mãe é maravilhosa, meu filho. Aí o filho, eu sei, pai. Eu sei que ela é maravilhosa. Muito maravilhosa. Entendeu? Assim, e o inverso também. Gente, a minha mãe. Olha, eu quero ter uma mulher igual a minha mãe, né? Só não pode tratar mal a esposa porque queria casar com a mãe, né? A mãe já tem marido, né? Então, diante de uma situação... porque tem isso, tem uns caras que são tão apaixonados pela mãe, né? Que é assim, meu amor, fiz uma lasanha pra você. Já tem na casa de mamãe. Não dá, né? Ou come 2 vezes ou fala assim, não mãe, fulana fez uma lasanha pra mim. Entende? Então, olha como é que são as coisas. Eu me amo. Eu amo o próximo. Mas eu amo o próximo como eu me amo. O problema é que às vezes, como eu disse, tem a mulher que se anula para dar prazer ao marido. Tem o marido que se anula para dar prazer à mulher. Né? Quando o certo seria o quê? Eu amo o próximo como eu me amo. E eu faço isso por amor a Deus. E eu tenho certeza absoluta. Se o cara se dedica, né, para ver os olhos da mulher dele brilhando, gente, ele não vai precisar insistir em nada não. Ele é que vai ser surpreendido. Estou falando sério. Se ele se esforçar, não estou nem falando dele conseguir não, mas se ele se esforçar, tá arriscado no dia seguinte, ela fala assim, ó, não cheguei a Nova Iguaçu ontem, mas hoje vai. Entende? Primeiro que você já está mais calmo, está mais aliviado, entende? A pressão baixou.
Então hoje você vai ter mais tempo, entende? E o que acontece? Porque a pessoa está vendo o seguinte, ele me ama, ele se importa comigo. E não assim, ele me usa como se eu fosse uma coisa. E o inverso também é verdadeiro. Embora eu não lembre de um homem se sentir ofendido porque foi usado. Mas assim, gente, acabou que eu me empolguei tanto com a palestra que eu não falei dos meus livros, né? Então, o que acontece? Eu quero ficar rico, mas eu não me ajudo. Então, eu não me ajudo. Está explicado que eu sou pobre até hoje. Então, gente, esse aqui é o meu livro mais novo. Conheça a sua Bíblia. Eu sou professor de Bibliologia na Faculdade Vitória em Cristo. Não sei se vocês conhecem essa faculdade, né? De Bibliologia e Antropologia Bíblica. E aqui tem boa parte do conteúdo e depoimento dos meus alunos, inclusive aluno até de Portugal, de outro estado e assim por diante. E nesse livro a gente fala sobre a origem e composição da Bíblia, além de falar sobre interpretação, né, da Bíblia. Não é aquele nível de exegese, não. É uma coisa do tipo, é uma disciplina que a gente pega o cara que está chegando ao seminário. Porque na igreja, o cara lê a Bíblia como pão. No seminário, ele trata a Bíblia como ferramenta. Entende? Então, eu sou aquele cara que está preparando o seminarista para não perder a fé com os outros professores. É mais ou menos por aí. Então, esse livro aqui, ele é o mais novo. E nessas 140 páginas aproximadamente, até quem não conhece nada, conheça a sua Bíblia. Quem não conhece nada vai aprender muita coisa. Até para quem não é crente. Como é que eu leio a Bíblia? O número grande, o número pequeno, como é que eu leio os gêneros literários? Então, assim, ele é ótimo para quem não conhece nada, mas serve também para o crente velho, para palestra, seminário e assim por diante. R$30. E, infelizmente, eu não tenho muito desse. Esse aqui é um livreto, que ele era uma palestra, ardendo em desejos, mesmo depois de casados. Eu pego um pouco de Cantares e coloco aqui. Ele é bem fininho, porque ele é transcrição de palestra. Tá? Mas o que acontece? É um material que, se você quiser trabalhar com casais na sua igreja, ele vai ser muito útil. Muito útil mesmo. Por quê? Porque a maioria de nós fala do quê? Do amor como aquela questão, né, de tal, cuidar do outro e tal. Mas ninguém toca no assunto de toque, carícia, beijo na boca, né? Velho também beija, meu Deus do céu. Então o que acontece? Só porque eu tenho 50 anos não vou beijar mais? Então a gente, sabe, bate nessa tecla, o asseio, cuidar do corpo, seja fazendo atividade física, seja tomando banho. Lembra? Vaginose e esmegma. Lembra disso? Dicionário. Então, esse aqui é R$20. Eu tenho Trajetória Batista. Geralmente o Batista não se interessa pela sua história. Mas caso alguém se interesse, a gente fala desde a origem, né? Como o Batista gosta muito de discutir, a gente não tem uma origem única. Então a gente tem 3 teorias, né? Então o Batista, eu acho que ele é uma mistura de 7 pessoas na mesma cabeça. E aí, nesse caso aqui, a gente tem as teorias, apresenta as teorias até a primeira igreja batista no Rio de Janeiro. A gente fala sobre a história, né, dos batistas. Também a transcrição de aulas que eu dei. E esse outro material aqui, Ensaio sobre a Liberdade, é baseado em Gálatas 5. E quando a gente fala sobre liberdade, a gente pensa em fazer tudo aquilo que a gente deseja fazer. Mas a liberdade em Gálatas 5 é o inverso. É ter poder para não fazer tudo que deseja fazer. Na cabeça das pessoas comuns, liberdade é: eu vou comer o tanto de sonho que eu quiser. De acordo com Gálatas 5, liberdade é: eu estou na fissura para comer sonho, mas eu sou mais forte que o sonho em Cristo Jesus, eu não vou comer sonho. Eu vou comer sonho quando eu quiser, depois do déficit calórico que eu preciso ter. Entende? É mais ou menos assim. Então é essa levada. E Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas é um livro baseado na vida de José, né? E a gente aqui nesse livro faz uma aplicação nos dias da gente, porque assim, Deus, ele fez algo maravilhoso na vida de José, mas até esse algo maravilhoso acontecer, teve aquilo que o coach hoje em dia chama de processo, né? Então é aquele caso, até ter uns gominhos na barriga, né? Teve o déficit calórico, a dieta, o abdominal, uma série de coisas, os colegas zoando você na hora de não comer feijoada. Então, ou seja,
a gente aqui fala do processo, porque os sonhos de Deus, pastor, Deus não sonha. Eu sei, é um modo figurado de falar. Então, o que acontece? Entre aquilo que Deus quer para a nossa vida e a realidade. Gente puxando o nosso tapete, gente querendo o nosso ministério. Ministério também, gente. Então, gente ruim só não tem no céu. Tirando o céu, e aí nesse caso, ou seja, de você lidar com as realidades humanas. Então, é muito legal isso aqui também. E a gente parou por aqui. O Conheça, é porque eu trouxe um pouco livro também. O Conheça a Sua Bíblia é 30, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, Trajetórias Batista e os outros, está em R$20. Se você tiver interesse, eu estou com a maquininha do cartão, aceito Pix, dinheiro ou Credicrente, né? O que é o Credicrente? Você pode comprar comigo, dar o seu nome, e eu não tenho o seu contato, mas eu tenho contato de alguns irmãos aqui, e eu vou ficar no ouvido deles e falar assim, ó, irmão fulano comprou esse livro, resolve esse BO aí pra mim. Gente, olha só, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, tá? Esmegma e vaginose. Dicionário.